1 Samuel, capítulo 26, diz assim o texto da palavra do Senhor. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmã de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me agora, pois, encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? E acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamo-nos. Vá ao verso 24. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Vamos orar mais uma vez? Amado Senhor e Salvador, nós queremos, Senhor, bendizer o teu nome, agradecidos porque nesta manhã do dia do Senhor, teu povo se reúne em tua presença para exaltar a tua majestade. E neste momento específico, ó Deus, em que a tua palavra foi lida e será pregada, rogamos ao Senhor, ó Deus, que fale ao nosso coração, instrua nossa alma, como necessitamos, como carecemos, Pai, da direção do Senhor. Cremos, como cantamos essa manhã, que as mãos do Senhor dirigem o nosso destino, e queremos confiar sempre na tua providência, que por meio da tua palavra o Senhor trate conosco e nos ensine o caminho que devemos andar para glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há pessoas que parecem que nunca mudam. Mesmo sendo exortadas, muitas vezes elas acabam caindo, incorrendo nos mesmos erros, praticando os mesmos pecados, as mesmas ofensas. E você hoje tem um exemplo disso no texto que foi lido. Saul, perseguidor de Davi, foi por Davi poupado da morte. E aparentemente reconheceu o seu erro. Quando ele fez isso,
desta ocasião, ele apontou para a justiça de Davi, e eu quero que você lembre disso. Volte no capítulo 24 e dê uma olhada no verso 16 a 18. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não o mataste. E nesse momento em que Davi poupa a vida de Saul, aparentemente as coisas estão resolvidas. Entretanto, quando você vai para o texto que foi lido hoje, você percebe uma nova investida de Saul contra Davi. E talvez muitos aqui poderiam pensar: de novo? Não é possível, né? Mais uma vez. Dessa vez Saul tinha que agir, Davi deveria agir de forma diferente. Davi deveria deixar de ser besta. Não é esse o slogan do momento? Eu vou deixar de ser besta? Davi deveria deixar de ser besta. Contudo, quando você olha para as ações de Davi, você percebe aqui princípios bíblicos que ajudam e ensinam você acerca de como lidar com ofensores recorrentes. Como lidar com pessoas que mais de uma vez pecaram contra você. E o primeiro princípio que você percebe no texto é que diante de ofensores recorrentes você precisa ser prudente. Veja como o texto inicia, mostrando que mais uma vez Saul foi instigado pelos ifeus. Os ifeus aparecem lá no capítulo 24 também. São eles que vão chegar para Saul e dizer: não está Davi escondido entre nós? E agora, mais uma vez, dê uma olhada no verso de número 1. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom? Então Saul, que aparentemente estava tranquilo, depois que Davi poupou a sua vida, agora instigado por estes homens maus, mais uma vez parte atrás de Davi. Mesmo tendo reconhecido a justiça de Davi, mesmo tendo reconhecido a bondade de Davi, Saul novamente parte ao encalço de Davi com um grande número de soldados. Dê uma olhada no verso 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. A investida é bastante forte, 3.000 homens. Ele quer de fato acabar com Davi. Mas lembre aí na sua mente, o episódio em que Davi poupou Saul, lá no capítulo 24, não foi a primeira vez em que Saul havia investido contra Davi. As ameaças de Saul a Davi, elas começaram logo depois que Davi ganhou fama ao matar Golias e se ajuntar ao exército de Saul. Logo que as mulheres começam com aquela cantoria de que Saul matou milhares, porém Davi 10 milhares. É aí que ele começa então a ficar invejoso, a olhar para Davi com maus olhos. Se você lembrar ainda, você vai perceber que no capítulo 18, ele intenta contra Davi de forma indireta. Ele envia Davi contra os filisteus, vá lá no capítulo 18, e ele tem um objetivo com isso. Verso 17. Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo:
não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Saul aqui já quer acabar com Davi, mas ele quer fazer isso pela mão dos filisteus. Vá para a guerra. E ele tem certeza que Davi será morto. Mais à frente, capítulo 19, ele menciona o seu intento. Ele diz assim no verso 1: falou Saul a Jonatas seu filho, e a todos os servos, sobre matar a Davi. Aqui ele está sendo muito claro sobre o seu plano. E mais à frente, efetivamente, ele tenta fazer isso. Verso 10. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Agora é ele mesmo, com a sua própria lança, que vai contra Davi. Além disso, ainda no capítulo 19, no verso de número 15, ele dá uma ordem. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. A esposa de Davi tinha dito: não, ele está doente, não, traga ele do jeito que ele está, eu vou acabar com a vida dele. Várias investidas, vários momentos. Aquele em que Davi poupou Saul foi somente mais um. Mesmo assim, Davi agora não se vinga. Contudo, atente aí para os versos 3 e 4, lá do capítulo 26. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, de fronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto. E sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi poupou Saul, mas Davi fica de olho aberto. Davi é precavido. Davi é prudente. Ele se mantém atento e vigilante quanto às ações deste homem. Afinal de contas, não foi uma vez que ele fez isso. Foram várias as tentativas de matar a Davi. E então ele coloca alguém para vigiar Saul. Ele sabe quais são os passos de Saul. Quando alguém peca recorrentemente contra você, quando é um ofensor recorrente, você precisa ser prudente. Você precisa lembrar que você vive num mundo caído. E você não deve viver aqui de forma inocente. Sobretudo diante de pessoas que já pecaram várias vezes contra você. É preciso ser muito realista. E ao mesmo tempo, meus irmãos, que vocês precisam perdoar, porque a Bíblia é muito categórica quando fala do perdão. Se alguém vier e pedir perdão, perdoe. Ao mesmo tempo que você precisa perdoar, quando alguém pede perdão, você não pode achar que está tudo tranquilo e tudo resolvido, e que após a questão aparentemente estar resolvida, que isso nunca mais irá ocorrer, que é uma coisa muito distante de acontecer. Agora perceba bem o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando nesse momento de ofensores recorrentes. Eu não estou falando de pessoas que pecaram pontualmente contra você. Então, não tome a minha palavra também como uma desculpa para você ficar o tempo todo lançando na face do outro que ele não é confiável, que ele já pecou uma vez contra você, que ele certamente vai fazer novamente. Eu estou falando de ofensas recorrentes. Eu estou falando de um caso como o de Saul, que por várias vezes tentou matar Davi. Então, se é verdade que é prudente não ser ingênuo a ponto de saber que alguém que pecou contra você e aparentemente se arrependeu pode fazer de novo, é pecado também ficar acusando outros antes que eles façam algo. E é uma linha muito tênue. É preciso muita sabedoria da parte de Deus para lidar de uma e de outra forma. Então seja muito realista
enquanto você vive debaixo do sol, mas não deixe de ser piedoso. Não deixe de crer que existe perdão da parte de Deus para você, para quem pecou contra você. Ao lidar com ofensores recorrentes, você precisa ser prudente, mas o texto mostra que você também não deve pecar em nome da justiça. Veja que Davi está atento ao que está ocorrendo, ele sabe quais são os passos de Saul, e com a informação de onde se encontrava Saul, Davi vai até onde eles estavam acampados. Ele toma com ele um sobrinho chamado Abisai. Dê uma olhada nos versos 5 e 6. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitara Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Abisai, sobrinho de Davi, se ajunta ao seu tio e ele está pronto a defender o seu tio. Eles vão até o acampamento, todos ali estão dormindo. E de novo parecia uma oportunidade de ouro para acabar de vez com a história. Abisai então faz um pedido a Davi. Dê uma olhada, versos 7 e 8. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Abisai sabe do seu potencial de guerreiro. E a cena é muito propícia. Saul está deitado, a lança está encravada no chão ao lado de Saul. É pegar e cravar, não tem erro. Não vai nem demorar muito. E de uma só vez acabarão os problemas. Mais uma vez, Abisai, como lá atrás os outros fizeram, sugere que Deus está entregando Saul nas mãos de Davi. Mas apesar da oportunidade, e apesar de parecer certo fazer justiça, Davi mais uma vez age de forma piedosa e impede o seu sobrinho, verso 9 e verso 11. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Verso 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamo-nos. Davi está dizendo aqui que fazer justiça com as próprias mãos seria errado. E se ele fizesse justiça com as próprias mãos, ele se veria com o justo juiz. Deus me guarde de fazer isso com o ungido do Senhor. Ou seja, ao intentar contra o ungido do Senhor, Davi estava intentando contra o próprio Senhor, que tinha estabelecido a Saul. Ele pede que Deus o guarde desse pecado. Ele apenas toma a lança, a vasilha de água e se vai. Quando você lida com ofensores recorrentes, você precisa tomar cuidado para não pecar em nome da justiça. Mas há muitos crentes que tentam dar uma desculpa piedosa para os seus pecados. E nós, crentes, nós somos mestres em fazer isso. Pecar e encontrar uma desculpa para santificar o pecado. Uma justificativa para aquilo que estamos fazendo. E alguns aqui no lugar de Davi poderiam dizer assim: ele merece. Alguém precisa parar esse homem.
Alguma coisa precisa ser feita. É só legítima defesa. E veja, a legítima defesa é algo bíblico, certo? Há previsão disso na Escritura. Alguém que matasse em legítima defesa, alguém que entrasse na sua casa, não era culpado de assassinato. Mas veja, legítima defesa seria se eles estivessem em um embate corporal. E então, Davi mata Saul. Mas ali não tem legítima defesa. Ali você tem um homem rendido, dormindo, não sabe nem o que está acontecendo. E o outro vai encravar a lança nele, não tem legítima defesa nisso aí. Seria justiçamento. Justiçamento é quando pessoas que não têm autoridade para fazer justiça tomam nas suas mãos esse poder e querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso é errado. Mas há muitas desculpas que poderiam ser dadas aqui. Então, muito cuidado para não dar desculpas piedosas para a sua impiedade. Tem até uma piadinha que os crentes fazem que ilustra bem isso. Vez por outra eu brinco com essa piada. Alguém conta uma história, fala assim, aconteceu isso e fulano fez aquilo outro. E aí então alguém diz assim, fala aí o nome do fulano só para a gente orar por ele. Não é assim que a gente brinca? Orar coisa nenhuma, você quer saber quem fez o negócio, você quer ser fofoqueiro. Não precisa saber quem foi. Mas a piada é para mostrar que uma ação errada pode ter uma desculpa piedosa. Não quero você fazer fofoca. Eu só quero orar. Orar é bíblico. Cuidado. Cuidado com isso. E mesmo diante de pessoas que pecaram reiteradamente contra você, não é porque elas pecaram contra você que você tem direito de pecar contra elas. Quando você está lidando com crentes, principalmente, há um caminho justo, há um caminho bíblico. Está lá em Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra ti, vá até ele. Vá até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, chame uma testemunha. Se ele não ouvir, diz-o à igreja. Se ele não ouvir, excomungue. Coloque para fora. Está agindo como gentio e publicano. Mas por vezes, você tem crentes que começam a falar mal da pessoa em vez de buscar a pessoa. Que começam a jogar indiretas nas redes sociais contra aquelas pessoas. E tudo isso é atitude ímpia. Eu ilustrei isso aqui uma vez dizendo que eu tive de lidar com uma pessoa certa vez que enfrentava um problema assim, onde uma pessoa pretensamente pecava sempre contra essa outra pessoa, e em vez de denunciar o conselho, essa outra pessoa vivia fazendo fofoca na igreja. Então eu chamei a pessoa e disse, é preciso entregar fulano de tal ao conselho, faça um documento. Ah, pastor, eu não quero fazer isso não. Falei, então para de pecar. Porque o que você está fazendo é fofoca. Não resolve o problema e cria outro. Não resolve o problema da ofensa ou da pretensa ofensa que você diz que se sofreu e cria um outro pecado e cria problema na igreja e cria partidos na igreja e leva um monte de gente a ficar com raiva da outra pessoa e a gente nem sabe se tudo isso é verdade porque isso não foi apurado. Mas há aqui uma aura de piedade. Eu sou o coitado que estou sofrendo na mão do outro. Então, eu me vejo no direito de falar mal do outro. Isso é maledicência. E maledicência é pecado. Não peque em nome da justiça ou da pretensa justiça. O texto traz ainda outro princípio. Ao lidar com ofensores recorrentes, você precisa demonstrar a sua boa intenção. E aqui no texto, sob a providência de Deus, Davi entra no acampamento. Imagine, ninguém nota a presença de Davi
no acampamento, nem dele, nem de Abisai. E eles então vão levar a lança, sinal de autoridade do rei, e a bilha de água, uma espécie de vasilha de água. E por que eu estou falando que tudo isso foi sob a providência de Deus? Veja o verso 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Abner está ali para vigiar e guardar o rei. Está dormindo. Ele não está alerta. O sono foi tão profundo ali, que eles entram, tomam o que eles querem tomar, se vão, ninguém acorda. E então Davi parte para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele mais uma vez vai demonstrar que ele poderia ter matado Saul e não o fez. Mas dessa vez ele faz isso acusando os homens de Saul de não cuidarem bem do rei. Dê uma olhada em como que Davi faz. Verso 13 a 16. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Tendo Davi passado para o outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer. Vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Veja agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Davi agora desdenha dos guardas. Saul, você acha que está seguro com esse pessoal aí? Esses homens merecem morrer, esses homens não estão guardando o ungido do Senhor. Se eu quisesse, eu teria matado mais uma vez a Saul. E então, ao notar que Davi estava ali, Saul ouviu isso, Saul falou com Davi, e Davi continuou mostrando ao rei que, além de não ter nada contra o rei, ele era um homem piedoso. E ele estava bastante preocupado em estar junto do povo de Deus. Davi vai mostrar a Saul que, ao dar ouvidos a estes homens, que mais uma vez fizeram fofoca sobre Davi e partir atrás de Davi, Saul estava colocando Davi longe do local da adoração. Ele sugere isso ao rei, mas ele faz isso de forma muito cuidadosa. Dê uma olhada no versículo 17. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim o teu servo? Pois o que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Davi mais uma vez está chamando Saul à razão. Ó rei, não tem nada que justifique mais uma vez essa perseguição. Não há nada que explique por que o Senhor está atrás de mim. Verso 19. Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor. Veja o que Davi está dizendo aqui, e falando com muito cuidado. Olha, avalie no seu coração. Você acha que isso é de Deus?
Porque se é Deus quem está me incitando o Senhor contra mim, eu vou oferecer sacrifícios a Deus. E Ele vai oferecer, Ele vai aceitar o sacrifício. Mas se são os homens, estes homens são malditos. Ao dizer isso, o que Davi está fazendo é colocar Saul para pensar sobre a sua atitude, sobre a sua ação. Ele já demonstrou a sua boa vontade, a sua boa intenção, dizendo: eu não quero matar o rei. E agora ele fala mais, veja o finalzinho do verso 19. Pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi está dizendo: tudo isso, rei, tem servido para me afastar da terra santa. É como se esses homens estivessem dizendo: vá para os outros deuses. Eles estão me expulsando do meio do povo. Ele está mostrando o seu amor pelo Senhor ao dizer: se o Senhor vai me matar, me mate aqui, na terra do Senhor. Não me mate em outro lugar. Davi se mostra piedoso, crente, preocupado com o Senhor, enquanto os homens de Davi estão sendo impiedosos. E há uma questão interessante aí no texto, porque é um trocadilho que o autor faz, quando ele usa a palavra aí. Davi diz: como quem persegue uma perdiz nos montes. Quando Davi foi lá e gritou para Abner, no versículo de número 17, Saul reconhece a voz de Davi, mas Abner, antes disso, nos versos anteriores, vai dizer que Davi estava meio que gralhando. É a mesma palavra que está sendo usada aqui. Por que o Senhor está perseguindo alguém que está gralhando? Uma perdiz nos montes. Todo o argumento de Davi, tudo aquilo que ele está dizendo aqui, tem como objetivo mostrar ao rei: eu não quero te matar, eu não tenho nada contra você, eu amo o Senhor, eu não quero estar longe da terra do Senhor. Veja, Saul é um pecador recorrente. Davi demonstra diante dele a sua boa intenção. Diante de pessoas que continuamente estão contra você, se você tiver a oportunidade, você precisa demonstrar que você não tem má vontade em relação a essa pessoa. É claro, se isso for verdade. Se você tem oportunidade, diga, dê o seu testemunho. Mostre que a sua preocupação é agradar a Deus. E eu já vi casos em que pessoas que falavam mal continuamente de outra, foram ajudadas por essas pessoas e ficaram surpresas, ficaram espantadas. Ou seja, o bom testemunho, a demonstração de boa vontade, fez com que a pessoa mudasse a percepção. Então, se alguém está pecando recorrentemente contra você, você demonstra para ela a sua boa intenção. Você não paga mal por mal. E isso mostra algo importante aqui. As suas ações não podem depender das pessoas que estão à sua volta. Não são as pessoas que estão à sua volta que devem determinar se você vai agir dessa ou daquela maneira. Porque por vezes essa é a nossa desculpa, certo? Eu tomo um tipo de atitude errada, e se alguém me fala que é aquela atitude errada, eu falei: mas a outra pessoa fez a mesma coisa. Problema dela. Problema dela. E quem disse que porque alguém agiu mal com você, você vai fazer a mesma coisa? Você não é obrigado a pecar porque o outro está pecando.
E há uma história na Escritura que ilustra isso de forma maravilhosa. Eu quero que você volte a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 50. Você sabe que os irmãos de José, irados com ele, o venderam, certo? José tinha 17 anos, foi vendido como escravo. Lá na casa onde ele trabalhava, trabalhou bem, a esposa do chefe botou os olhos nele, ele se recusou a se deitar com ela mentiu sobre ele, prisão. Lá na prisão, continuou sendo bênção para aqueles que estavam à sua volta, foi colocado por chefe, ajudou o funcionário do rei, e o funcionário do rei virou as costas para ele, até o dia em que Deus deu um sonho a Faraó. Deus deu um sonho a Faraó, e ninguém podia decifrar o sonho. José é trazido então à cena. E depois que José mostra que viria fome sobre a terra, o faraó coloca José como governador do Egito. E você sabe que na providência de Deus, Deus está usando toda essa circunstância a fim de salvar o povo do pacto. Não fosse José o governador do Egito, o povo do pacto seria extinto com fome. Mas porque José, de forma sábia, administrou todas as coisas, o povo foi preservado. José fala isso na história. O que está em jogo é exatamente isso. E então tem um momento da história que os irmãos vão lá buscar os mantimentos, mas eles não reconhecem o governador. Eles não sabem, José já é um homem feito. E então José reconhece os irmãos. Ele bola toda a estratagema lá para trazer a sua família. De repente ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Eles ficam morrendo de medo. E José os acolhe. José cuida deles. Deus me mandou para cá para eu cuidar da minha família. E se passaram mais 17 anos em que eles estavam sendo cuidados por José, até o momento que Jacó adoece no capítulo de número 48. Aí lá no capítulo 50, você tem a lamentação porque Jacó morreu. A partir do verso 15, você tem o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Na cabeça dos irmãos, José só não tinha matado todo mundo ainda, em consideração a Jacó. Mas agora Jacó está morto. Certamente José vai nos dar a paga. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Sabe o que é isso aqui? Mentira. Eles estão com tanto medo que eles inventam uma história dizendo: olha, antes de morrer, Jacó disse para você perdoar a gente. Ouça o seu pai. Sabe qual a reação de José? José chorou enquanto lhe falavam. Por que José está chorando aqui? É só você continuar a leitura. Verso 18: depois vieram também a seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Agora olhe pela perspectiva de José. Sofreu na mão dos irmãos, teve os irmãos nas suas mãos, podia matar todo mundo, ninguém nem ia saber que foi José que matou. Eles não conheceram José. Se deu a conhecer os irmãos, cuidou deles 17 anos.
E agora que o pai morre, eles inventam toda essa história mentirosa. Eles tentam ludibriar José de novo. José podia olhar e falar assim, tá vendo, não muda mesmo. Isso é gente que não presta, eu vou matar. Ele poderia ter ficado irado aqui. Porque depois de 17 anos cuidando desse pessoal, esse pessoal ainda faz isso. Esse pessoal ainda tem medo. Mas não é a ação dos irmãos que determina a ação de José. Ele olha para tudo o que ocorreu debaixo da providência de Deus. Deus soberanamente me trouxe para cá. Eu vou cuidar de vocês. Então eu volto a afirmar para você. Aquilo que as pessoas fazem contra você não determina como é que você vai agir em relação a elas. Essa é uma escolha sua. E como que a Bíblia diz que no que depender de você, você precisa ter paz com todos os homens. Como a Bíblia diz que você não deve pagar o mal com o mal. Você precisa, diante de ofensores recorrentes, continuar demonstrando a sua boa vontade. Continuar demonstrando que você ama ao Senhor. Para isso você precisa manter os olhos no Senhor e na sua palavra. É a palavra a lâmpada que guia os seus passos. Quando você se vinga de alguém que fez mal a você, você está tomando nas suas mãos algo que não é você que faz. Isso você deixa com o Senhor, o justo juiz. E quando você se vinga de alguém, vai parecer para a pessoa que de fato você já tinha alguma coisa contra ela. Não é um bom testemunho. Mostre a sua boa vontade. Por último, diante de ofensores recorrentes, você precisa confiar na justiça do Senhor. Saul, mais uma vez, aparentemente, se arrependeu. Verso 21. Diz assim. Aproximou-se... 1 Samuel 26. Verso 21. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. Porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Aparentemente Saul se arrependeu. Falando aparentemente, porque esse é o último encontro. Você não sabe se ele continuasse vivo por muito tempo, se ele ia perseguir Davi mais uma vez. É o último encontro dos dois. Ele faz mais, verso 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Veja que interessante, Saul aparentemente se arrepende, Saul abençoa Davi. Você sabe que Davi já havia deixado toda essa questão nas mãos do Senhor. Volta lá atrás, verso de número 10. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Quando Abisai lá atrás falou assim: é agora, rei, vamos acabar com isso logo. Está ali, é só pegar a lança e cravar. Falou: não vou fazer isso. Eu não vou estender a minha mão contra o ungido do Senhor, mas tão certo como vive o Senhor o ferirá. Agora lembra do capítulo anterior? No capítulo anterior, Nabal fez mal a Davi, pagou mal com bem, ou mal com o bem de Davi com o mal. Davi ficou irado, ira pecaminosa, ajuntou um monte de homem para ir lá matar Nabal. Ele é impedido pela esposa de Nabal. Ela aparece na história como uma boa conselheira. Ela impede Davi de derramar o sangue daquele homem, e ele reconhece isso diante de Deus. Deus me enviou você, Deus me impediu de derramar sangue.
E agora ele está diante de um inimigo que está fazendo muito pior do que Nabal. É um ungido do Senhor, é o rei de Israel. Davi parece lembrar e dizer: Deus vai dar a paga. Deus já tinha vingado Davi diante de Nabal. Deus poderia fazer o mesmo. Ele diz: ou vai chegar o dia que ele vai morrer, ou ele vai para a batalha e vai morrer. Eu não vou matar esse homem. Davi confia plenamente na justiça do Senhor. E agora, mais uma vez, volte lá, ele evoca a justiça de Deus. Verso de número 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade. Pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muito estima aos meus olhos, assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. E eu quero que você preste muita atenção em como Davi está colocando as coisas aqui, no contraste. Saul, a sua vida foi preciosa aos meus olhos, mas ele não diz assim, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos, Saul. Ele conhece Saul. Ele já viu que Saul já tentou matar ele um monte de vezes. E fala que a minha vida seja preciosa aos olhos do Senhor. E que o Senhor me livre. E que o Senhor me guarde. A confiança de Davi está plenamente em Deus. E ele se mantém cauteloso. Ele devolve a lança no verso 22. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a. Mas ele não retorna com Saul. Porque dê uma olhada. Saul vai dizer o seguinte no verso 21. Pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal. No verso 25, finalzinho. Então Davi continuou o seu caminho. E Saul voltou para o seu lugar. No verso 27, no capítulo 27, verso 1, disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Davi não volta com Saul. Davi não retorna com Saul. Ele ouve Saul. Saul pede perdão. Ele devolve a lança. Mas ele é cauteloso. A cautela continua aqui. Então veja, nunca duvide que acima dos homens há um Deus bendito que julga as suas causas. Um Deus que faz isso de forma justa e santa. Há aqui no texto uma grande lição, irmão, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque Davi confia na justiça de Deus. Ele sabe que Deus é soberano. Ele sabe que tudo está nas mãos de Deus, até mesmo Saul e a sua vida. Ele tem plena certeza disso. Contudo, ele se mantém precavido. Ele não vai inocente atrás do rei, dizendo: ah, que bom que tudo se resolveu. Vamos embora, rei, vou voltar com você. É meu sogro mesmo? Não. Davi é precavido. Diante de pecadores recorrentes, eu volto a enfatizar: seja realista. E ser realista implica confiar naquele que governa todas as coisas, porque essa é a realidade. Deus é soberano. Deus governa todas as coisas. E Ele faz isso usando meios. Ele faz isso por meio da sua providência para cumprir a sua vontade. Você precisa ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Entretanto, os crentes descansam no Deus que julga pontualmente, mas também tem um dia determinado para julgar todos os homens, todas as ações dos homens, quer sejam boas,
quer sejam más. Isso quer dizer que ser realista significa crer que Deus soberanamente está governando a história, que se Ele quiser, Ele derrama juízos temporários sobre aqueles que pecam contra você, mas que haverá um dia que todos se apresentarão diante dEle. E é por isso que você não paga o mal com o mal. Você também estará diante do tribunal do Senhor. Você também será julgado segundo as suas obras. Você será julgado quanto à maneira com que você respondeu àqueles que fizeram mal a você. Então, pensando de forma realista, você não irá se preocupar em dar a paga do mal que fizeram a você. Você não vai se ocupar com vingança. Você não vai ficar ansioso. Você não vai ficar preocupado. Você não vai se prostrar. Você vai ver cada um dos seus dias confiado na justiça do Senhor. Então, em um mundo em que você pode sofrer recorrentemente por causa dos pecados da mesma pessoa, é preciso saber como é que você lida com ofensores recorrentes. Você precisa ser prudente. Você não pode pecar em nome de fazer justiça. Você precisa continuar demonstrando a sua boa intenção, a sua piedade. Você precisa confiar na justiça do Senhor. Entretanto, irmãos, cristãos não podem ser inocentes, achando que as coisas sempre se resolverão após um pedido de perdão. Por vezes, o pedido pode ser conveniente. Em outros momentos, os ofensores podem agir mal novamente, instigados por outros. É claro que você precisa crer que pessoas mudam. A Bíblia diz isso. O Evangelho transforma as pessoas. Entretanto, biblicamente, é preciso que aquele que se arrependeu demonstre fruto de arrependimento. Quando João Batista via os homens se aproximando dele para serem batizados, ele não era inocente achando, graças a Deus, está enchendo aqui de gente. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. João sabia que o motivo daqueles homens se apresentarem ao batismo, a purificação, era medo da ira. Não era arrependimento de verdade. E é por isso que a Bíblia fala em fruto no arrependimento. Você crê nas mudanças do Evangelho. Essas mudanças, elas são vistas. Elas são percebidas na vida das pessoas. Por outro lado, você não pode ser um justiceiro tentando resolver as coisas por você mesmo. Você precisa confiar na justiça do Senhor. O mesmo Senhor que foi constantemente alvo de pecados recorrentes. Se teve alguém cujas pessoas pecavam de forma recorrente contra ele, era o Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele sendo bondoso, mesmo ele demonstrando toda a sua piedade, toda a sua boa intenção, os homens voltavam a acusá-lo. Os homens tentavam achá-lo em alguma falta. Jesus sempre agiu com prudência. João diz que Jesus conhecia a natureza humana. Ele não ia simplesmente naquilo que os homens estavam falando. Ele conhecia as intenções. Jesus nunca se irou pecaminosamente. Ainda que provocado recorrentemente, ele deixou claro que a sua missão era buscar e salvar o perdido. Se você vai fazer o bem a alguém, alguém se volta contra você, fica aí. Quer continuar o caminho? Continue. Estou tentando te ajudar, você não quer não? Se lasque aí. Não. Eu vim buscar
e salvar o que havia perdido. Mesmo julgado injustamente, ele foi à cruz do Calvário, porque ele confiava plenamente na justiça do seu Pai. E diante do justo juiz, depois de morto por conta das culpas dos homens, ele foi ressuscitado, pois não havia nele pecado algum. Ele foi assunto aos céus e o Pai o assentou no trono. Ele é o grande juiz, diante de quem estão as suas causas. É nele que você confia, é diante dele que você caminha, é a ele que você precisa honrar com as suas atitudes, independente daquilo que os homens fazem contra você.